Bom, boa tarde, todos e todes. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que saíram, né, das suas casas, podiam estar vendo lá uma série, enfim, e estão aqui. Então, quero agradecer a presença, saudar os meus mais velhos, os meus mais novos, os meus iguais. Quero aproveitar e agradecer também aos nossos corujas, que são aquelas pessoas que recebem vocês, né? A Maiara, o Jimmy, o Michel, quem mais? A Raquel, acho que também está aí, o Edmundo, né? Que são da Udabá e fazem essa coisa do social, recebendo as pessoas. Agradecer a Ângela Bernardes, da Fusilica, que montou a feira conosco, foi responsável, nossa sócia responsável por montar a feira. Agradecer também aos nossos fornecedores, né, que tratam da foto, nosso Serjão, que está aqui, tira umas fotos bem bonitas, Serjão. Também o Prontidão, que está aqui com o videomaker, segurança. Os nossos apoiadores, a Aline Jobim, da Iossan, a Cristiane Baladão, também do escritório Fagundes, a Denise Denicol, da consultoria trabalhista, a Itanajara, do salão Beautiful Salon. A Mariane Gaspar, do Patois Studios, a Onília da Icon, enfim, todas essas pessoas que ajudaram a construir, dizer que a nossa feira está belíssima, depois aproveitem, vamos comprar, vamos fazer o black money, fazer o dinheiro circular entre a gente. Agora eu dou de cara aqui com uma pessoa que eu não via há tempo, uma criatura da Frente Negra, depois a gente conversa. Então, eu vou chamar aqui, né, duas pessoas importantes que estão à frente dessas organizações. A Ita já falou, né? 120 anos de uma casa, 150 anos de outra. Gente, não é pouca coisa. Vocês imaginam 120, 150 anos atrás, os nossos ancestrais fundando uma organização para ajudar a comunidade, para ajudar nos enterros, nos estudos, comprando liberdade, né, de outros iguais. Então, tinha que ter bala na agulha, não era qualquer coisa. E, às vezes, a gente fica, né, meio chorando, ai, não vai dar certo, ai, como está difícil. Vamos pensar naquela gente que veio antes de nós, tudo que eles enfrentaram para que a gente pudesse estar aqui hoje. E, pelo menos, em honra deles, não vamos desistir. Nós temos que, sim, lutar pelas aquelas coisas que a gente deseja e deixar para os nossos filhos, netos, um país melhor, né? Uma nação melhor. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu trago aqui o dono da casa, né? O Richard, que eu chamo de comandante. Uma salva de palmas, por favor. Presidente do Satélite Prontidão. Quero chamar também o Gica. Desculpe chamar Gica, mas... o Gilmar Afrosino. Por favor, palmas, presidente da Sociedade Floresta Aurora. A gente sabe que não é fácil manter esses clubes, é muito difícil, é muita dedicação, é muito dinheiro tirado do próprio bolso para manter esse legado. E é responsabilidade de cada um de nós, de cada um de vocês, manter esses espaços, participar das atividades desse espaço, porque eles trazem toda uma memória do nosso povo. Então, muito obrigado por estar aqui. Eu tenho uma bolsa aqui, Mariana, acho que é a tua. Vamos deixar ali. Vamos deixar os meninos aqui. Eu fico aqui desse lado. Tem um... nós somos magrinhos, né? Acho que vai dar. Tem um aqui, né? Ai, ótimo. Tem 3 microfones.
Então, eu quero dizer que, primeiro, eu estou honrada, né, de estar aqui fazendo uma entrevista com essas duas pessoas tão importantes. Eu confesso ao Richard que eu fui criada dentro do Floresta Aurora, né? Minha família era florestina, e lá eu dancei muito, lá eu fiz muito festa, lá eu beijei muito também, lá eu iniciei a minha caminhada dentro do movimento. Oi, tudo bom? Nós temos aqui também outros clubes, depois a gente fala deles. Lá também eu iniciei minha caminhada dentro do movimento negro, com Oliveira Silveira, num grupo chamado Razão Negra. Então, lá se vão mais de 40 anos. Eu estou com 6,6, eu tinha uns 19 por aí. Mas, desde do carnaval, dos intocáveis, minha mãe era apaixonada por carnaval, minha irmã foi rainha do Floresta Aurora, e eu não queria ir, mas vai. Então, meio que forçava eu sair lá nos intocáveis. E foi muito bom. E depois, mais tarde, já, né, mais jovenzinha, que eu vim conhecer o Prontidão, lá na Aparício Borges. Então, foi muito bom, né? Eram espaços em que a comunidade se encontrava, trocava ideias, não era só festa, era uma comunhão, territórios, né, muito importantes. Então, eu começaria aqui pelo mais velho, não pela idade, mas o clube, tá, gente? O clube. Eu queria saber como é que o Gica chegou lá no Floresta Aurora. Como foi essa história? Bom, boa tarde. O meu apelido realmente, no meio dos amigos, é Gica, mas meu nome é Gilmar dos Santos Afrauzino. Eu tenho 67 anos, sou aposentado na iniciativa privada. Sempre foi uma posição minha de trabalhar na iniciativa privada. Trabalhei em Porto Alegre, numa empresa, fui para São Paulo e no Rio pela mesma empresa. E quando eu me aposentei, eu já participava do Floresta Aurora. Mas, como todo mundo, eu era o festeiro, eu gostava de dançar no Floresta Aurora. Nunca me passou pela cabeça que um dia eu seria presidente do Floresta Aurora, dessa grande, todo mundo diz uma sociedade, mas o Floresta é uma empresa, assim como o Prontidão. Hoje nós temos que gerir nossa sociedade como empresa. Se nós gerirmos ela como sociedade, ela não vai para frente. Não vai para frente. E aí, voltando ao assunto de assumir o Floresta, eu fui um dos privilegiados de pegar Covid, mas eu já participava do Floresta nessa época, e aí dentro do hospital, que eu fiquei 14 dias internado, graças a Deus, muito bem, me recuperei rápido, eu fiz uma campanha de doação de cestas básicas, dentro do hospital, através do Floresta Aurora. Foi um sucesso, e como nós estávamos no mandato, já no final do mandato do Birajara, que era o atual presidente, eu fui convidado, porque o pessoal da diretoria viu que eu agreguei bastante pessoas na campanha. Só que eu não esperava o que estava me esperando. Tinha muita coisa para acontecer. Nós já estamos há 3 anos no Floresta, meu mandato vai até maio agora desse ano, e tive a sorte e o prazer de ser o presidente dos 150 anos. E isso envolveu muitas pessoas. Envolveu muitos egos, que vocês devem saber que trabalhar com pessoas, né, é difícil. Até na própria família a gente tem egos. A gente, quando tem os filhos às vezes nascem com uma personalidade muito forte, e tu tem que saber ensinar eles, mostrar para eles que, às vezes, um passo para trás é melhor do que 3 passos fortes para frente. E assim foi no Floresta Aurora, né? A gente era só um participante, um sócio, e aí, de repente, eu sou o presidente do Floresta Aurora. Aí passa o tempo, eu me dou conta que eu sou o presidente dos 150 anos do Floresta Aurora. Ia ficar uma marca, o presidente de 150 anos, daqui a 10 anos, vão chegar no Floresta e falar, esse aqui foi o presidente de 150 anos.
né? Mas uma das coisas importantes que até vem colaborar com quem é empreendedorismo, né? Tu tem que ter o apoio da família. Porque se tu não tiver o apoio da família em qualquer situação, se a família não abraçar essas situações com a gente acaba se perdendo. E eu tive a participação da família. E aí a gente assumiu Floresta e a gente viu que tinha bastante coisa para a gente trabalhar. E aí, como eu venho da área de tecnologia, e sou formado em administração também, com pós-graduação em informática, e aí a gente aproveitou o conhecimento que nós temos, tanto na parte de marketing, porque a área que eu trabalhava em tecnologia, eu dava suporte para a área de marketing da minha empresa. E a gente conversava com muitas pessoas de marketing. Então, a gente colocou tudo isso em prol do Floresta Aurora. A gente criou o site do Floresta Aurora, investimos bastante nas mídias do Floresta Aurora, né? Chamamos um monte de jovens para nos ajudar. Isso é outra coisa que causa alguma... como é que eu posso dizer para vocês? Causa uma certa entravamento para aquelas pessoas que já estão lá. Porque essa juventude hoje chega com uma mentalidade totalmente diferente. E a gente tem que saber acompanhar eles. Eu não digo podar eles, mas ouvir eles e aqueles mais velhos se enquadrar, às vezes, naquilo que os jovens estão dizendo. Porque, às vezes, a gente não tem toda a razão. A gente pode dar o norte, pode mostrar os exemplos, mas a gente também pode aprender com os jovens. Em qualquer situação, a gente aprende com os jovens. Pois essa semana eu aprendi com a minha neta até, sabe? Tenho uma neta de 9 anos, eu aprendi uma situação com ela. Eu estava no colégio com ela e eu pedi para ela estava fazendo o tema do colégio na hora que eu fui buscar ela. Aí eu disse assim para ela, não, mas eu te ensino em casa. Não vou, deixa aqui que eu vou fazer sozinho. Em casa tu não vai precisar me ensinar. Isso aí me deixou bem feliz por causa disso, porque a gente tem que dar essas oportunidades aos jovens, né? E o Floresta me deu uma oportunidade muito grande, primeiro, de conhecer pessoas, de conhecer outras agremiações. A gente fica... Aonde eu chego, a gente tem que saber também discernir isso aí, né? Porque tu vira um popstar sendo o presidente do Floresta do Prontidão. Porque aonde tu chega, esse é o presidente do Floresta. Sabe? E tu tem que saber te posicionar. Tu não pode deixar esse ego subir para a tua cabeça. Em qualquer situação. Se tu deixar o ego subir para a tua cabeça, tu acaba perdendo. A gente tem que ser muito humilde. Mas humilde não quer dizer que tu não seja sabedor das coisas. E outra coisa que eu aprendi no Floresta Aurora. Como eu venho da área tecnológica, temos vários assuntos no Floresta Aurora que tu tem que dominar. Financeiro. Tu sabe ser financeiro na tua família. Agora, de ser financeiro das outras pessoas é totalmente diferente. Tu tem que conversar, tu tem que saber um pouco de direito, sabe? Tu tem que advogar, às vezes, as situações. E isso é complicado, tu advogar as pessoas. Eu estou vendo que tem muita gente rindo aqui, mas é verdade, gente. Todo mundo acho que já passou por isso aí. Tu advogar situações onde as pessoas também vão colocar situações, tu tem que ouvir muito. Essa é uma das coisas que o presidente tem que fazer. Sabe? Tu tem que ser um presidente e ouvir os teus pares, porque essas pessoas foram escolhidas contigo, elas que vão governar contigo. E isso ajuda muito lá no Floresta. Ajudou muito. Em todas as situações. Não é tudo flor. A gente brigou muito, a gente briga muito no Floresta, mas a gente tem um pensamento. E esse pensamento é um só, pelo Floresta Aurora. A gente tem que brigar, respeitar opiniões das pessoas e nunca fazer a tua posição ser a definitiva. É assim que eu penso. E para concluir, a Cristina falou dos intocáveis. Eu também participei dos intocáveis no Floresta Aurora. Então, a minha entrada no Floresta foi através dos meus pais, através dos amigos. Eu sou do tempo do Floresta na Lima e Silva, que era uma casa verde com janelas amarelas.
E aí nós fomos para o Cristal, que tinha árvore, e depois Cristal, que tinha árvore no meio. Depois nós fomos para a Pedra Redonda, que foi a minha maior participação, porque eu não fazia parte da diretoria, mas eu participava dos eventos, e a minha empresa doava muitos brindes por Floresta Aurora. E a gente fazia os eventos lá e a gente colocava um monte de brindes. Isso aí deu um boom nos eventos que a gente fez lá. E agora, por fim, a gente está lá na Vila Nova, em Belém Novo, uma sede maravilhosa, que eu convido para o próximo evento ser lá no Floresta Aurora. Já vou me colocar aqui como presidente, vou colocar como meta, porque é importante as duas sociedades, uma com 120, a outra com 150, elas abrirem as portas para a nossa comunidade. E o Floresta Aurora está aberto a todos. Sabe? A gente tem umas dificuldades lá de algumas pessoas da diretoria que são irredutíveis em algumas coisas, mas a gente pensa positivamente e a gente consegue conciliar, né? Porque a gente já fez eventos lá, que a gente levou o empreendedorismo lá nos eventos, através da nossa diretora social, a Nara. Todas as vezes que a gente faz um evento social lá, a gente coloca que a gente temos que levar os empreendedorismos. Eu estou vendo que muitos que estão aqui já foram lá no Floresta Aurora. E eu quero colocar para vocês que nós estamos à disposição. Quero agradecer o convite. Fiquei muito feliz, porque a gente chega aqui e encontra pessoas que a gente, lá na juventude, quando a gente tinha 20 anos, até os 25, a gente circulou na mesma vibe. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Circulou na mesma vibe. Eu vou Obrigado, Cristina. Sugar um pouquinho mais, né? Então, algumas coisas que a gente não sabe se eram verdades ou o pessoal falava só por aí, né? Mas dizem que o Prontidão era dos negros mais clarinhos, café com leite. E o Floresta era dos negros mais escuros, mais pretos e retintos. E aí tinha sempre uma, né? O pessoal ficava a Iá está balançando a cabeça, era mesmo? Iá. Então, sempre havia uma competição assim, entre os dois clubes, né? E agora nós vamos saber um pouquinho do Richard, né? Como é que ele chegou. E nosso segundo momento, a gente vai falar algumas coisas sobre que aconteciam naquela época, nas reuniões, né? O Dica me contando algumas coisas que aconteciam, de roupa. Então, não vamos dar o spoiler, né? Presidente, boa tarde. Como é que tu chegasses aqui ao Prontidão? Como é que tudo isso aconteceu? Perfeito. Bom, eu queria dar início à minha fala fazendo um destaque, Cristina, aqui no Satélite Prontidão, de que são novos tempos, né? Hoje temos presentes aqui, estamos hoje também presente aqui, né, no nosso clube, uma representação do Clube Social Negro da cidade de Gravataí, na figura da dona Cristiane, que é a presidente do Clube 6 de Maio. Uma salva de palmas aí para ela e seu esposo Lisandro Paim, né? O Paim, que faz parte do Nacional dos Clubes Negros, né? Estadual. Ele é o nosso, é da executiva do Estado, aqui do nosso Estado, dos clubes sociais negros. Então, é como se fosse uma representação dos 57 clubes sociais negros, né, que nós temos aqui no Estado. Já foi dito pela Itanajara o motivo pelo qual nós temos uma grande quantidade de clubes aqui no Estado. Então, isso está muito explícito, né? E os últimos acontecimentos do Estado, né, que todos devem ter acompanhado aí na mídia, né, comprovam isso, tá? Eu também quero destacar a presença da nossa vereadora Luciane Congo, que se encontra presente, por gentileza, uma salva de palmas.
que é uma representação feminina negra, né, que se encontra hoje na Câmara de Vereadores, né? Então vocês percebam como a sociedade negra, não só da nossa cidade, como do Rio Grande do Sul como um todo, nós somos fortes, né? E devemos nos unir. Vou usar uma frase que foi dita para mim pela primeira vez pela Mariana Ferreira, que está aqui também, né? Temos que nos unir naqueles pontos que somos, né? Temos que nos unir nos pontos comuns, de maneira a nos fortalecermos cada vez mais, né? E é isso, né? Eu sou bem mais novo que o Gica. O Gica tem 150 anos, eu tenho 120. E como é que eu cheguei no Satélite Prontidão? Eu nasci na cidade aqui, né, de Porto Alegre. Meus pais vieram de Uruguaiana, né, onde na década de 1940, por aí, meu avô foi presidente de um clube social negro na cidade de Uruguaiana. Confesso para vocês que eu não sabia que se tratava de um clube social negro, quando eu era muito jovem, né? E convivendo na cidade, né, de Porto Alegre, na adolescência, né, eu frequentava mais lugares brancos. E até que um colega meu me disse, a Maria Cristina, né, disse que beijou muito lá, né, no Floresta Aurora, mas até então eu não tinha beijado ninguém ainda. E o meu colega falou, não, vamos num clube onde existem famílias negras, né? E ele citou, né, o Satélite Prontidão, mas eu não cheguei a ir, né, nesse clube. O nosso interesse qual era? Conviver, né, com a juventude negra. Ele, a família dele, né, eu acredito que frequentava já o Satélite Prontidão. Mas logo em seguida eu tive a oportunidade, né, de ir até o Satélite Prontidão pela primeira vez e fiquei muito encantado, né? Chegando lá num sábado, né? Quem foi que me levou? À época eu era namorado, nós namorávamos, né? Eu e a minha esposa Carla, né? Que mais tarde veio ser a rainha do Satélite Prontidão, né? Então eu me lembro perfeitamente quando ela me convidou, nós fomos até o clube, que ficava na Aparício Borges, e eu fiquei impressionado quando tinha um grupo jovem, né, e dois times completos de voleibol de meninos e meninas negras. Na minha sala de aula era eu, mas esse outro meu colega, né, e no máximo assim era um efetivo muito pequeno de jovens, né, com as mesmas características que eu. Então essa foi a minha chegada no clube, né, na Associação Satélite Prontidão. Isso era o ano de 1987. E o clube, então, eu passei a pertencer, né, o clube, né, a associação passou, então, a fazer parte de mim, né? Eu carrego, né, esse clube na minha mente, carrego esse clube no meu coração. Lá eu casei, né, meus filhos frequentaram o clube. Sempre que eu e minha esposa nós retornávamos aqui para a cidade de férias, né? Ou seja, nunca perdemos contato com a sociedade, né? E quando retornamos efetivamente para a cidade, né, de Porto Alegre, em 2016, uma das primeiras atitudes nossas foi retomar o contato efetivo com o Satélite Prontidão. E fomos ver aonde que o satélite se encontrava, né? E até foi a Carla, né, que me disse, olha, o satélite não está mais na Aparício Borges. Aí eu falei, mas aonde está o satélite, né? Fomos atrás e descobrimos que o satélite se encontrava, então, nessa nova sede, aqui na Zona Norte, né, no bairro Rubem Berta. E um dia retornamos para o clube. Então, para vocês verem como a sociedade, a gente chama a associação, sociedade, clube, né? Mas como esse lugar ele tem uma importância, né? Nas palavras do Gilmar e qualquer um outro frequentador, né, de clube social negro, como as raízes que a gente cria, né, elas são fortes e fazem com que a gente nunca perca o contato, seja em que situação for. E essa é a principal
característica que eu vejo, né, dos clubes sociais negros. Ele exige muito, como o Gilmar falou, né, de todos, não somente do presidente, dos diretores, mas daqueles que se propõem, né, a constituir essa sociedade, né? O satélite Prontidão, para a gente passar para a próxima pauta, né? Ele vem se reinventando nos últimos anos, né? Essa mudança de território, né, vindo da entrada da zona sul da nossa cidade aqui para a zona norte, né, ela serviu para desconectar um pouco, né, o contato das pessoas, mas nós estamos num trabalho forte de reconexão, né, com os nossos sócios, né, com os nossos antigos sócios e principalmente com uma visão, né, para novos associados, porque manter um espaço como esse, não que seja muito trabalhoso, muito custoso, né, mas é uma responsabilidade de todos nós, né, e a gente doa aquilo que pode, né, em trabalho, né, em ideias, em participação, e o satélite Prontidão, ele está aí pronto, né, para também fazer parte da vida de todos, assim como faz parte da minha vida aí há mais de 40 anos, posso dizer, não, 30 anos, posso dizer assim, né, eu não sou tão velho assim, eu tenho só 120 anos, né, e é isso, Cris, para iniciar, é assim que o satélite entrou na minha vida. Obrigada, Richard. A gente está caminhando para o nosso final. O pessoal do samba já está chegando aí. Vamos curtir, vamos dançar, vamos sacudir os ossos, que é muito bom. Eu quero também aqui falar sobre esse evento. Ele está sendo realizado através do edital de eventos culturais descentralizados, o FUNPROARTE e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Tá ok? Mas nós viemos, somos crias, né? Tem gente nova aqui, mas com certeza os pais ou os avós, porque os jovens de hoje não estão ligados a um clube, né? Mas nós, a minha geração, enfim, nós éramos proibidos, nós não podíamos entrar em clubes de branco. Nossos momentos, os únicos momentos que nós íamos ao clube de branco era no carnaval, né, Gilmar? Não sei como é que o Prontidão fazia. Através do bloco. Mas esse bloco visitava Sojipa, Teresópolis, a gente ia em vários, né, clubes. E era o único momento que negro podia entrar num clube de não negro, né? E isso, de uma certa forma, continua, né? Continua acontecendo, talvez mais, né, de uma forma mais assim delicada, entre aspas, mas na minha época não entrava de jeito e maneira, não podíamos entrar. Então, o nosso local do social, da gente estar junto com os nossos amigos, eram dentro das sociedades negras. Então, foi uma formação muito importante. E, naquela época, havia regras sociais dentro do clube, né? E de dançar, não podia ficar muito juntinho, o pessoal era meio separado. Eu queria que tu falasse um pouco disso e da tua gabardine. É que eu me encontrei com a Cristina semana passada, e aí eu perguntei para ela, Cristina, o que a gente vai conversar lá? Não, fala o que tu quiser, fala como é que tu conheceu Floresta. Aí eu contei uma situação para ela, eu estava iniciando um namoro com a minha esposa, já se vão 44 anos de namoro e casado, e nós estávamos no aniversário e tinha uma festa no Prontidão depois. Eu não ia nessa festa, mas como eu já estava no Prontidão, como eu já estava interessado nela, eu disse, eu vou na festa, não posso perder a oportunidade, né? Aí saímos do aniversário e eu fui junto. E eu acho que no início do namoro, assim, na minha época, a primeira coisa que tem que fazer é conquistar a sogra e o sogro, né? Para depois a filha, né? É assim que eu fiz.
Aí eu fui para a festa, chegando na festa, ela me deu um balão. Ela me deu um balão. E eu passei, né? Aí quando a gente logo em seguida, quando eu consegui dançar com ela, eu estava com uma gabardina bonita que eu tinha comprado, né? Nessa época eu já trabalhava. E quando eu fui dançar com ela, bateram no meu ombro. Aí eu olhei para trás, o senhor não pode dançar com esse casaco. Como que eu não posso dançar com isso? Qual é o problema que tem o meu casaco? Está rasgado, está sujo? Não, ele é muito comprido, o senhor não pode dançar. E aí o que eu vou fazer agora? A minha sorte é que o meu tio Glicério, na época, acho que é da antiga do Prontidão, deve ter conhecido, ele foi ecônomo do Prontidão lá na Parício. Ele estava com um casaco, só que o meu tio era bem menor do que eu, né? Mas não teve dúvida, peguei o casaco dele com as mangas, bati no meio do braço e fui dançar, né? Eu tinha que dançar, né? Consegui dançar com a minha esposa atual, né? Na época nem namorada era, mas como eu estava interessado, essa foi a situação que eu contei para a Cris, né? Porque ela deu risada na hora. Eu não acredito, Giovanni, foi verdade. Tinha todo um ritual. Tinha um ritual. No Floresta também. Tu não podia dançar junto, tu não podia beijar a guria no salão, tu dava um beijo no rosto da guria no salão, porque às vezes tinha um cara era meio atrevido, né? Dava um beijo, ou já era namorado, dava um beijo, batia alguém no teu ombro. O senhor não pode fazer isso. O senhor não pode fazer isso. Hoje em dia... Inclusive tinha uma comissão no Floresta que julgava essas coisas. Isso. E a pessoa podia Teve gente que foi suspensa por mau comportamento ou por não estar vestido adequadamente. E nessa época a gente tinha outro clube negro também, que era o Marcílio Dias, que tinha a mesma cultura, pessoal. O Marcílio já era um pouco mais estruturado do que o Floresta, do que o Prontidão. Já tinha luz negra, já tinha um aquário na entrada, né? Já tinha um DJ fixo, que era o Zé Carlos, né? Era muito bom. Nós tínhamos, para quem, nessa época, a gurizada, ela não era muito sócio. Quem era sócio eram os parentes. E nós tínhamos a nossa turma do futebol. Nós estávamos com 18, 17, e todo mundo morava Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, mas todo mundo tinha esses clubes que a gente ia, né? Se encontrava na Borges de Medeiros, pessoal. Na esquina, na Rua da Praia com a Borges de Medeiros. Ali era o encontro. Agora a festa vai ser onde amanhã? A festa vai ser amanhã no Prontidão, vai ser no Floresta, vai ser no Marcílio. Então tinha um ritual. E essas festas, tinha umas pessoas da diretoria que controlavam. Tu não podia entrar mal vestido, tu não podia entrar de bermuda, tu não podia de tênis. Tênis na época era que chute, não era tênis que hoje. Não, hoje tem tênis que custa mais caro do que um sapato, né? Mas assim, Gica, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero que o Richard fale também de alguma curiosidade. Existia em Porto Alegre também, ali hoje é a Esquina Democrática, mas ali acontecia os bailes black, ali na Esquina Democrática. Então, cada um queria ir mais bonito, fazer os seus passinhos, dançava. E era uma festa, cada um com um som mais alto que o outro, né? Era o som americano, as músicas americanas eram, né? Na época, era o que mais tocavam ali. E era um momento em que a negritude também, que não estava dentro dos clubes, também podia se encontrar. Mas conta rapidinho para nós uma história que a Mariana já está querendo aqui. Está querendo já que... Bom, essas histórias, né, que o Gica falou, né, realmente elas aconteciam bastante no Satélite Prontidão, né? Infelizmente, né, os nossos mais velhos, mais antigos, né, aquelas pessoas que eram protagonistas, né, na criação, né, dessa tradição, desse modus operandi dentro dos clubes, já não estão mais conosco, né? Eles já se foram, né? Os tempos são outros, né? Mas as histórias elas estão aí. Duas coisas que eu queria dizer é que isso realmente é muito marcante, porque tem um amigo nosso comum, né, Cris, que diz que
quando ele retomou contato aqui com o satélite Prontidão, a primeira pergunta que ele me fez: tu não vai manter a luz acesa nos bailes, né? Porque ele tem trauma até hoje, né? Que a luz era acesa, né? Então, e tinha um cidadão, né? Um antigo diretor, né? Que a juventude apagava a luz e ele ia lá, né? E ligava a luz de novo, né? E ele ficou traumatizado. A gente brinca com ele: ó, pode ficar tranquilo que no satélite hoje a luz apaga, a luz acende, né? Conforme o desejo de quem, né? E do tema da festa, né? Então, essas histórias são muito marcantes, muito engraçadas. Eu me lembro que tinha que esperar no grupo jovem, né? Acabar a reunião da diretoria no sábado à tarde para pedir a bola emprestada para poder jogar vôlei, né? E ficava assim: quem é que vai pedir? Vai ser tu? Vai ser não, agora, semana passada fui eu. Então, né? Então, eu posso dizer assim, uma consideração, né? Um olhar assim, né? De respeito, né? Para os mais velhos. Eu acho que isso, o que é bom, o que é tradicional e é bom, nunca deve ser esquecido, né? É interessante que os mais jovens também vivenciem, né, essa convivência no Clube Social Negro, seja no 6 de maio, seja no Rui Barbosa, seja no Prontidão, seja no Floresta Aurora, em todos os clubes sociais que existem no Rio Grande do Sul e também no país como um todo, né? Eu costumo dizer que os clubes sociais, eles estão estrategicamente posicionados no país inteiro, né? A nossa realidade aqui no Rio Grande do Sul, particularmente na nossa cidade, né, Porto Alegre é uma, né? Mas vocês imaginem no interior de Minas, interior da Bahia, interior de São Paulo, né, a vivência e principalmente a força que esses clubes têm, né? E a gente que está agora, né, à frente, né, da condução dos destinos aqui do satélite Prontidão, nós estamos atentos a isso. Tanto é que em breve eu convido a todos, né, que acompanhem, a gente também vai colocar na rede social para que todo mundo tenha ciência. Nós estamos construindo o nosso memorial, né, onde nós estamos recolhendo um material muito rico de fotos. Até já vi o Gica em algumas fotos, acho que é tu, Gica, que estava ali com um casaco que, se fosse eu naquela época, também não achava tu dançar, né? Mas eu acho que era. Então, fotos sensacionais, né? Inclusive da rainha do satélite Prontidão da década de 1930, que não era nem satélite ainda, era Sociedade Satélite Porto-Alegrense. Não havia ocorrido a fusão entre essa sociedade e o Bloco Carnavalesco Prontidão, né? Então, nós estamos construindo aqui na sede, no prédio da frente, né, o nosso memorial, que vai contar muito dessas histórias, Cris, né? Então, eu digo isso porque vale a pena se associar no Clube Social Negro, né? Que é um espaço nosso, é um espaço onde somos reconhecidos, temos problemas, sim, né? De várias, em vários pontos, né? Mas vocês, olhando daqui, né, vejo a potência, né, que nós somos, né, e isso tem a ver com, fazendo link com o empreendedorismo, né, onde a gente pode inovar, né, e adequar a nossa comunidade negra para os tempos modernos. Obrigada, Richard. Eu quero agora, para o nosso encerramento, né, depois da despedida do Richard e do Gica, né, nós vamos deixar o pessoal ir montando aqui o som. Quero que vocês visitem os nossos expositores, né, e agradeço a presença de todos vocês. Gica, meio minuto para tu dar o tchau, pessoal. Eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer o convite que foi feito ao Floresta Aurora e fazer um marketing, pessoal. Nós ainda temos livro de 150 anos, tá? Essa semana nós vamos fazer uma mídia nas nossas redes e quem quiser comprar, pode comprar pela internet que a gente vai entregar em casa, tá? Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo.
e felicidade para todos nós. E que Deus nos proteja. Obrigada, Gico. Eu? Meio minuto também. Meio minuto. Gente, eu estou muito satisfeito em poder estar com todos vocês aqui na sede do Satélite Prontidão. Dizer que, desde que eu assumi como presidente, né, e junto com a diretoria, né, é uma diretoria que está em processo ainda de construção, né? Tudo é muito novo aqui no Satélite Prontidão, tá? Principalmente, né, a adequação da sociedade para os tempos modernos, né? Trazer o empreendedorismo para cá, né? É importante para que vocês estejam presentes aqui, tenham projetos para o Satélite Prontidão. Nós temos um espaço aqui que é dedicado para o empreendedor, local onde as pessoas, onde os empreendedores podem fortalecer seus negócios, tá? Depois eu convido todos a conhecerem esse espaço e espero que a gente se reencontre mais, né, aqui na sede. Muito obrigado.